específicas da área e com as competências gerais, né? Quando nós falamos das habilidades, elas geram competências. E essas competências, elas têm que ter para a vida. Têm que ser contextualizadas, elas têm que ser aplicadas, elas têm que ser desenvolvidas no dia a dia do aluno. Então, hoje ela é o foco, né? Nós não trabalhamos a habilidade. E onde está isso? Na nossa intencionalidade. Então, a gente tem que ter, na prática docente, nós temos que ter essa questão muito bem esclarecida para nós, né? Qual é a habilidade? Essa habilidade me leva ao quê? Né? Leva o aluno, né, a realmente poder aplicá-la na vida cotidiana, no contexto de vivência, né, desse aluno. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões da articulação das habilidades, né, as competências e as práticas docentes. Vamos usar aí um exemplo, e como eu disse, a partir desse vídeo, então, como a gente vai mexer um pouco com as habilidades e tal, eu vou fazer isso através do PPT, né? Tomara que dê tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos tratar das habilidades e competências, práticas docentes, articulado com as ações do MMR nos anos iniciais, né? Essa já era uma ação prevista. Então, os objetivos. Compreender que as habilidades podem estar relacionadas às diferentes competências. Estabelecer relações entre as competências de língua portuguesa dos anos iniciais, prevista na BNCC, né, expressas no currículo paulista, e a prática docente do professor polivalente. Nós temos aqui 5 habilidades, que vai ser trabalhado no estudo de caso mais para frente. Nós vamos fazer um estudo, né, breve aí dessas habilidades, então vou preferir trabalhá-las aqui no quadro. Acho que esse é um movimento que a gente deve fazer sempre. A habilidade localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais, né? Ela é F15LP03. Essa habilidade ela está ligada a todos os campos de atuação, ou seja, presente em todos os gêneros. Práticas de linguagem. Leitura compartilhada. O objeto de conhecimento é aquilo que é a nossa didática, né? A utilização de estratégias de leitura, né? De antecipação, de inferência, checagem e verificação. A localizar informações explícita, ela precisa ser trabalhada de forma significativa, né? Em situações de leitura que realmente há necessidade de uma função social para localizar. Por exemplo, o trabalho com a receita, onde os estudantes têm que localizar uma medida, né? O trabalho, por exemplo, com uma figura de uma reportagem, né? Onde as crianças identifiquem informações presentes nessa imagem, que depois elas vão confirmar lá no próprio escrito da reportagem. O trabalho, por exemplo, mesmo buscar informações, né, lá, a fonte de informação nessa reportagem, tá? De forma significativa. A segunda habilidade, ela é EF15LP05A, planejar o texto que será produzido com a ajuda do professor, conforme a situação comunicativa. Quem escreve, para quem, para que, quando e onde escreve. O meio suporte de circulação do texto impresso digital e as características do gênero. Também circula em todos os campos. As práticas de linguagem é a escrita compartilhada e autônoma. O objeto de conhecimento é o planejamento, né? Ali o professor ele vai estar junto ali, né? Na hora de realizar esse planejamento. Pensando que o planejamento ele faz parte da primeira etapa, assim, de produzir texto, né? A gente planeja, depois a gente textualiza, depois escreve, depois revisa, aí tem as etapas de revisão, ok? Quando a gente pensa em planejar, nós temos que pensar em 2 etapas também, né? Planejamento do contexto de produção, né? Que envolve interlocutor, finalidade, circulação, né? E o portador, ou seja, onde, quem, né? Para quem, o que eu vou escrever, para quem, que é muito importante, onde vai circular, né?
Quem é que vai estar ali participando dessa circulação? É na escola, é fora da escola, os pais vão participar. Então, esse é um movimento bastante importante, porque é, o contexto de produção, ele além ele dá para a criança a certeza que aquela produção ela vai ter uma finalidade, ela realmente vai estar como um produto, né, da elaboração dele, um produto final. E a segunda parte desse planejamento, se a gente vale aqui a pena citar as orientações didáticas da Kátia Bracklin, lá de 2013, né? Inclusive, ela tem um organograma, e ela chama esse planejamento, essa primeira parte de planejamento, e a segunda parte, que aqui é tratado como planejamento de planificação, né? De acordo com as características desse gênero. Ou seja, de acordo com os aspectos discursivos, né? Desse gênero. Então, garantindo ali, por exemplo, de acordo com o gênero, de acordo com os aspectos discursivos, de acordo com os elementos constituintes, que o aluno não perca nenhum episódio, né? Nenhum relato ali, né? Dessa produção textual. A terceira habilidade é a habilidade de reler, revisar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor o texto produzido, fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação aos aspectos discursivos relacionados ao gênero e os aspectos linguísticos discursivos relacionados à língua, né? Então, o código é o EF 15LP06, também presente em todos os campos de atuação. As práticas de linguagem é a escrita compartilhada e autônoma, e o objeto de conhecimento aí é estar ali com os alunos durante a revisão, ok? Então, o revisar, a parte da revisão, ela é essencial para o aprimoramento da escrita, né? O ato de revisar, ele implica uma coisa fundamental. Eu escrevo o texto e depois eu me distancio do texto, porque eu tenho que voltar a esse texto depois, uma aula depois, um tempo depois, como leitor, um leitor crítico. A revisão, assim como o planejamento, ela envolve duas etapas, né? A etapa da primeira revisão, eu vou revisar os aspectos de coerência, e o segundo aspecto a ser revisado são os recursos coesivos. A quarta habilidade é a F15LP13. Identificar a finalidade comunicativa de gênero textuais orais em diversas situações comunicativas por meio de solicitação de informações, apresentação de opinião, relato de experiência, entre outros. Ela é uma habilidade também de todos os campos de atuação. As práticas de linguagem é oralidade, né? A oralidade é uma questão que permeia todas as demais, né? E o objeto de conhecimento é a produção oral, finalidade, de acordo com a finalidade comunicativa, né? Essa habilidade, ela está muito ligada à habilidade 1.5, quando eu planejo lá e que eu falo da finalidade. O que vai acontecer? Qual vai ser o final? Qual vai ser o produto final, né? E implica aí na questão de eu ler o que eu produzi, né? E eu preciso estar muito claro para mim qual é a finalidade comunicativa. Se eu vou declamar um poema, eu vou emocionar. Se eu vou narrar uma história, é para entender, né? Então, eu preciso ter isso claro. E a última aqui, né, que é a FP 15LP16, né, que é ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor textos do campo artístico literário, contos populares de fada, acumulativos, de assombração, entre outros. Bom, essa habilidade ela é uma habilidade só do campo artístico literário,
a prática de linguagem é a leitura compartilhada, e o objeto de conhecimento aí, né, que é a didática do professor, é que o aluno realmente compreende, que ele tem uma compreensão de leitura, né, uma capacidade, né, a compreensão está dentro de uma capacidade leitora, que é a de proficiência, né, de apreciação e réplica também. Então, só a única atividade que gera isso é a leitura compartilhada, né? E quando a gente olha para a habilidade, né, a gente pensa que, por se tratar de de uma leitura de texto do campo artístico literário, e essas escolhas delas devem prevalecer a qualidade. Seja a escolha do autor, né, a riqueza ali do enredo, as palavras, né? E um outro aspecto, que é um aspecto que às vezes a gente discute muito, é a questão da extensão desse texto, né? Então, eu penso assim, vamos pensar aqui numa fábula. A fábula, ela é um texto relativamente curto, né? Em relação a um conto maravilhoso. Porém, a fábula, ela tem uma linguagem alegórica, metafórica, né? Ele, de uma certa forma, mais minuciosa, ok? Então, a gente fez um exercício aqui de analisar essas habilidades, colocando aí os conteúdos. Por quê? Porque a gente tem que pensar focando na habilidade, né? No objeto de conhecimento, no campo de atuação, nas práticas de linguagem, para uma competência maior, né? Neste caso aqui, a gente pensa em uma competência de realmente formar um sujeito, né, leitor, né, um sujeito crítico, né, um cidadão assim conhecedor, né, dos seus direitos e dos seus deveres e atuante, certo? Então aqui a gente apresenta as 10 habilidades. Com certeza vocês as conhecem, e é importante esse contato, é importante estar lendo sempre, né? A gente precisa decorar as competências, mas a gente tem que estar trabalhando com elas sempre tem que estar ali sempre presente, principalmente quando a gente vai trabalhar uma habilidade, uma atividade, tem que estar muito claro em quais competências elas estão relacionadas, né? Isso é importante porque uma habilidade ou um conjunto de habilidades, elas podem estar relacionadas a mais de uma competência, tá certo? E as competências, elas têm uma graduação, né? Elas podem estar ali entre os anos, né? Entre as séries ali, né? As etapas de ensino, mas também ela pode também entre as áreas do currículo, ok? Então, elas podem ter essas inter-relações. A gente sempre destaca quando fala aqui nas competências gerais, a competência 1 e 5, né? E a 5 é aquilo da utilização das tecnologias, né? E que a gente tem vivenciado muito aqui, é uma competência que a gente está adquirindo aí as duras penas, mas nós estamos vencendo, né? Nós estamos saindo vitoriosos dessa questão. Aí nós temos aqui as competências específicas, que são 6, né, da linguagem, né? Também a gente deve ter aí, estar sempre em contato com essas habilidades, né? Até porque, mesmo sendo um professor polivalente, a gente sabe que um bom texto um bom texto informativo, muitas vezes ele está muito ligado à geografia, às ciências, não é isso? As questões da história, né? E a gente tem que fazer essas articulações, não é verdade? Então, aqui nós temos um estudo de caso, né? E nós vamos analisar esse estudo de caso. A professora Suzy desenvolveu com sua turma do terceiro ano um projeto que tinha como proposta a construção coletiva de um livro de fábulas autoral. Esse projeto era desenvolvido em sala em 2 aulas semanais e tinha como objetivo aprofundar as habilidades, né? As 5 habilidades que nós analisamos. Então, a 03, a 05A, a 06, a 13 e a 16, prevista no currículo paulista.
Ao iniciar, apresentou a proposta aos estudantes e comunicou-lhes que, em trio, criariam uma fábula e que todas elas virariam um livro. Contudo, durante 2 aulas de língua portuguesa antes da produção das fábulas, os grupos trabalharam o gênero textual. Após essas aulas, a professora pegou um dos livros do acervo, previamente escolhido pelos estudantes, para dar início às leituras. Apresentou a capa, leu o título, questionou sobre sua relação com a imagem, contou um pouco sobre o autor e pediu para que os estudantes antecipassem as expectativas quanto ao enredo. Ao finalizar a leitura da obra, Suzy questionou os estudantes sobre o entendimento daquela história e, em seguida, foi o momento de colocar a mão na massa. Os trios produziram suas próprias fábulas. No final da aula, a professora recolheu e realizou a leitura de todas as primeiras versões. Notou que alguns estudantes ainda apresentavam certa fragilidade em uma das habilidades trabalhadas no projeto. Como estratégia para nivelar a turma, estabeleceu um arranjo dos trios, agrupando 2 a 2, de acordo com os graus de dificuldades demonstradas nos textos produzidos. Na aula seguinte, pediu aos estudantes, organizados nos trios, que lessem criticamente o texto do outro trio, considerando a estrutura textual e atendendo-se às características específicas do gênero, erros ortográficos e etc. Posteriormente, os 2 trios sentariam junto, reescreveriam os 2 textos, aprimorando aquilo que haviam pontuado. Suzy ficou satisfeita com o resultado do trabalho. Percebeu, durante uma roda de conversa, que os estudantes que apresentaram fragilidades na escrita da primeira versão, ao lerem o texto dos colegas, puderam compreender a necessidade de revisão e correção do próprio texto. Com isso, agregaram mais valor às suas produções. Bom, eu tenho uma proposta agora aqui, né, de trabalho para vocês aí, para vocês discutirem. É claro que essa proposta, a minha orientação é que ela seja discutida em ATPC na escola, então fica aqui a proposta, né, de ATPC, do próximo ATPC aí, né, da escola, tá certo? De língua portuguesa. Diante da situação de aprendizagem proposta pela professora Suzy, reflitamos. Apresente seus apontamentos sobre o que fariam diferente e por quê, pensando na prática docente. Então, quando a gente fala em prática docente, é tudo que envolve ali a sala de aula, né? Entra a questão da didática, entra a questão das modalidades organizativas, dos registros, da avaliação, do material que está sendo disposto, tudo, né? Aprendizagem, habilidades e competência, né? E aí a professora Suzy abordou todas as habilidades, né, que ela se propôs, né? Houve aí uma questão, a gente percebeu uma articulação aí entre as competências, né? Esse sujeito mais autônomo, por exemplo, tá certo? E a formação dos estudantes, né? Nós, nessa atividade, nessa situação aí, nós realmente, a professora pôde realmente aprimorar, né, a formação desses estudantes no que diz respeito a escritor, a leitor. E vou dar ainda mais algumas questões, né, para que a gente fortaleça aí a discussão. Antes da gente discutir esses slides, eu quero solicitar em relação ao trabalho, eu não quero um por professor, né, e também não é um pelo primeiro, por segundo. Eu quero um por escola. Pensando que naquela situação, como as habilidades envolvidas elas são de 1 ao 5, elas são para todos os anos. A gente muda ali o gênero, muda algumas coisinhas, mas ela realmente dá para trabalhar em todos os anos.
Então, eu quero uma discussão onde a gente socialize, eu quero apenas uma resposta por escola, mesmo que vocês citem algumas coisas em relação a um ano ou outro, tá certo? Socializemos. Objetos de conhecimento. Então, pensando nos objetos de conhecimento ali, nós tínhamos a estratégia de leitura, planejamento de texto, revisão de texto e compreensão leitora, que fazia parte da didática, aquilo que o professor tinha que estar participando efetivamente. Correlações entre habilidades e competência. Estão relacionadas o tempo todo, professor no comando mediano, né? E no estudo, na complementação que a gente fez ali em relação às habilidades, eu acho que ficou muito claro as competências ali dos alunos, né? Que iam gerar diante do trabalho, diante da didática utilizada, diante daquilo que o professor compreende sobre a habilidade, né? Sobre o passo a passo ali do trabalho para cada habilidade. Então, apresentando aqui só um infográfico para a gente poder ter essa noção das correlações. Eu tenho o professor, eu tenho as estratégias pedagógicas, que é a que faz a prática, né, docente aqui, tenho as habilidades e tenho as competências, né? Conjunto de habilidades, eles podem estar ligados a duas ou mais competências e ligada às competências gerais também, tá? Então, para vocês refletirem, né? Acho que uma ajuda aqui para refletir sobre o estudo de caso. Aí nós trouxemos aqui também um infográfico já aqui mais real diante as habilidades apresentadas, né? Das 5 habilidades, na realidade é um exemplo. Escolhemos aí a questão das competências da linguagem, a competência 5, que é desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversidades, manifestações artísticas e culturais das locais ou mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar das práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas, tá certo? Essas 5 habilidades, elas estão aí interligadas com essas competências, mas elas têm outras competências. Eu não estou pedindo isso para vocês, mas seria importante que vocês fizessem essa discussão. Em quais outras competências da área de linguagem ela poderia estar relacionada? E está relacionada também a uma outra habilidade que é geral, né? Que é a habilidade, uma outra competência, que é a competência geral, que é competência 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá certo? Daí, também para subsidiar a prática docente, o papel do professor no processo da construção dos saberes e fazeres dos estudantes, de forma que compreendam a necessidade da intencionalidade pedagógica para desenvolver as habilidades, que por sua vez serão os elementos estruturantes das competências. Ou seja, os professores são os maestros da grande orquestra de habilidades e competências. Bom, para encerrar, né, nós temos aqui uma frase aqui do currículo, que é a página 36 aí do nosso currículo, que diz: é necessário garantir que, ao final do ensino fundamental, o estudante paulista se constitua como cidadão autônomo, capaz de interagir de maneira crítica e solidária, de atuar de maneira consciente e eficaz nas ações que demandam análise criteriosa e tomada de decisões, que impactam o bem comum, de buscar e analisar criticamente diferentes informações e ter plena consciência de que a aprendizagem demanda, né,
para a vida toda. É demanda para a vida toda. Então, para saber mais aqui, né, o currículo paulista, né, importante aí agora, né? A gente andava com as expectativas ali do lado, agora a gente tem que estar sempre, né, ali olhando o currículo paulista, né, porque é um currículo novo, né? Então a gente tem que estar sempre pesquisando. Nós temos aqui Délia Lerner, né, ler e escrever na escola, o real, possível e necessário. E também Magda Soares, a alfabetização, a questão dos métodos, tá bom? Estou terminando, né? Penso que isso foi assim uma pincelada. Se possível, talvez em um TPC, não em todos, mas eu participe, né? Se possível. Deixo aqui sempre a minha gratidão, parabéns sempre para vocês, né? Por estar vencendo tantas barreiras nesse momento. Né? Um abraço no coração de cada um.